pessoal, beleza? Depois de muito tempo, voltando com mais um vídeo aqui no YouTube para vocês, tá? Mais uma aula. Nessa aula de hoje, vou estar ensinando vocês alguns pontos, né? Um ponto específico que eu estou utilizando para estar operando dólar futuro, tanto no day trade e no swing trade. Esse ponto, tá? É baseado em opções de B3, né? Nas opções do dólar futuro. E nesses pontos vocês podem juntar ele junto com a sua análise de fluxo, sua análise macroeconômica e o price ético. Tá? São pontos bem simples que faz toda a diferença no operacional, tá? Nas regiões em si. Então vamos lá. Primeiro ponto, está entrando no site da B3, já deixei aqui aberto, tá? Vou estar disponibilizando esse link do site junto com o link do meu grupo do WhatsApp e do Telegram para vocês abaixo, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto. Hoje aqui é dia 23, tá? Então eu vou pegar o dia 23 como exemplo para mim operar no próximo dia. Então do dia 23 vou estar pegando algumas regiões importantes para me estar operando no dia 24. Vou clicar no dia 23. Aqui eu vou selecionar o contrato do dólar futuro, né, DOL, que vai ser dólar comercial. E aqui vai estar não disponível, dados não disponíveis para consulta, né? Resumindo em si. O que acontece? Se eu for para lá para analisar, o horário ainda é 18h44. Normalmente, esses pontos eles são liberados a partir das 19 horas, das 20 horas. O que a gente vai utilizar como exemplo, tá? Os pontos de sexta-feira para hoje, que foi segunda-feira, tá? Só para a gente ter um exemplo em si. Deixa eu só carregar aqui, eu acho que ele deu algum erro. Então, os pontos de sexta, dia 20. E eu vou selecionar dólar comercial. Aqui ele vai me dar algumas informações importantes, tá? Ele vai me dar o contrato de vencimento X de 2023, Z de 2023, F de 2024 e daí por diante, tá? O que a gente vai sempre observar? A gente nunca vai ligar tanto em si para os contratos, mas a gente sempre vai observar os 3 próximos meses, né? Ou os 2 primeiros. Tanto faz, os 2 primeiros normalmente tem mais volume. Nesses dados, o que a gente vai utilizar? O que a gente vai olhar? O preço e aonde que tem volume. Por quê? Porque a gente tem uma projeção para onde que o preço tende em si a puxar. Tá? Mais uma análise para a gente ver uma região que tem possível disputa de volume. Então, provavelmente o preço tende a ir buscar aquela região. Então, vamos lá. Mercado de opções, né? Compra. Compra quer dizer o quê? Então, aqueles players que estão montando uma operação vendido. Então, eles basicamente fazem o movimento de hedge e se trava na compra. Aqui, a gente vai procurar o seguinte. A letra que a gente está operando, e o ano, e próximo à cotação que o dólar está hoje em dia. O dólar está na região dos 5,13, tá? Fechou na região na segunda-feira dos 5,13. Como a gente está olhando na sexta, vou 5,43. Então, 5,43, região do 5 aqui. A gente pode ver que não tem tanto volume, né? 5,25, 5,50, 5,75. Começa a ter um volume um pouco maior lá na região do 68, do 100. Tá? Do 100 e do 175. Só lembrando que hoje é dia 23, tá? A rolagem está próxima. Então, normalmente a gente tem os players já começando a passar um pouco de posição para o contrato futuro. Então a gente vai descer aqui, vai olhar onde tem volume, no 500, no 5300, beleza? Uma região boa. A próxima letra, se a gente observar aqui, ó, a gente pode pegar um exemplo, tá vendo? É a letra Z. Então aqui, se a gente observa na letra Z, na região do 5,200 tem um volume considerável, 5,300 e 5,400.
isso nos mostra o quê? Que essa região lá em cima do dólar, tá? Tem uma região posicionada aqui de vendedores muito forte, onde que o preço veio brigar algumas semanas atrás, né? O preço chegou ali perto da região do 5.240, 5.250, tá? Então, por contrato futuro, já estão precificando provavelmente dólar a 400, dólar a 300. Para a gente ter uma visão um pouco mais detalhada, a gente pode verificar as opções também dos vendidos, tá? Que é quem está comprado no dólar. Então, a região de quem está comprada está na onde? 4.900, 4.925, 4.950 e 4.975. Então a gente percebe que essa região lá, ó, 5,50, ó, tem bastante volume. Então a gente já sabe, ó, região dos 50, para operar, por exemplo, no dia 23, uma região importante, região do 25 nem tanto, e região do 500 são regiões fortes. Isso é só para a gente ter uma análise, né? Vendo onde que o dólar pode brigar, as principais regiões, tá? Então vamos lá para os pontos. Os pontos funcionam da seguinte forma. Se a gente observar a cotação aqui, ela vai em 20 e 25 pontos. Então, 4.875, 4.900, 4.975, 4.950. Então, basicamente, as opções de dólar futuro, as opções de dólar comercial, se movimenta em 20, 20, 25 pontos. Então, se um play ele está travado na região dos 50, ele tá fazendo a trava na região dele dos 50, a próxima trava dele é na onde? Na região dos 75. Se o mercado está subindo, a próxima trava dele é na onde? Na região do 500, na região do 5.000, desculpe. E a outra próxima trava na região dos 5,25 e daí por diante, tá? Tem alguns cenários que você não vai ver essa trava em 20, 25 pontos. Isso identifica aqui o quê? Que a região ainda ela não foi negociada, mas que no dia seguinte ela pode ser negociada normalmente. Então a gente não leva essa região de 20, 25 pontos. A gente leva, na verdade, desculpe, a gente leva muito em consideração essa região de 20, 25 pontos. Por quê? Porque no próximo dia o play ele pode estar formando um volume naquela região. Então vamos lá. Se a gente tem o play trabalhando em 20, 25 pontos, existe o quê? Como se fosse o preço médio das opções. Não chega a ser o preço médio em si. Um exemplo. Se eu tenho... Deixa eu pegar esse daqui como exemplo. Se eu tenho duas regiões de opções que... Vamos lá. Essa região dos 5 reais. Agora vocês vão entender porque 5 reais, 5,25, 5,50 são regiões fortes. Dos 5 reais e a região dos 5,25. Eu tenho essas duas regiões. Entre essas duas regiões, um play que está fazendo um movimento de compra, um play que está posicionado na venda, ele vai querer defender essa região aqui. Correto? Você está posicionado na venda e o preço está vindo subindo muito forte no dólar futuro. Ele vai querer defender essa posição que muitas das vezes ele está vendido nas opções, né? Porque ele está fazendo alguma trava de câmbio, o que for. Ele sempre vai tentar defender a região, seja a região de compra ou a região de venda. Então, essa região aqui, ó, ela pode ser tanto de venda quanto de compra. Só que o que acontece? Ele sempre tem um limite na onde que ele pode atuar, que normalmente é o 50% desse movimento, né? É o 50% desse movimento. É na onde que normalmente acontece a exaustão e a absorção de região, de movimento. Então, o que acontece? A maneira que eu faço esses pontos é bem simples, tá? Para facilitar as coisas mais fáceis para vocês, vocês vão pegar uma Fibonacci qualquer,
vão traçar do ponto de cima ao ponto de baixo. Pera aí que não era para ter jogado essa Fibonacci. Beleza. Jogou um ponto da região do 25 à região dos R$ 5, que deu 25 pontos, né? Vocês vão ter os seguintes níveis, tá? Eu vou retirar alguns níveis aqui. Eu vou retirar o 7,73, o 7,3, o 14, o 19, o 23, o 30, 38 eu vou deixar, vou tirar o 42, vou retirar o 47, vou deixar o 50, vou retirar o 52, vou deixar o 61% e o restante eu posso tirar até o 92%. Beleza, tenho todos esses pontos, vou fazer o seguinte agora. Eu vou mudar minha cor aqui, só para identificar mais fácil, e vou aplicar. Tenho 38, ele tá com... Vou mudar a cor dela para ficar padrão. Então beleza, aqui o que eu vou utilizar? Eu tenho a região dos 50. Acima da região dos 50, essa é uma forma mais resumida para vocês, o dólar tende a ser a comprador, até nessa região aqui do 38. Então, dentro desse range aqui, do 112 ao 116 mais ou menos, eu sempre gosto de colocar essa região de 4 pontos. Então, vou jogar aqui no 116. E essa região vou deixar no 112. 4 pontos de range. E a outra região a mesma coisa. E dentro deste range eu gosto de fazer a seguinte questão. Abaixo dessa região, o dólar tende a ser vendedor nessa região. E acima desse range, o dólar tende a ser comprador. Vou colocar... Vamos ver se esse verde... beleza. Tende a ser comprador. E aí, eu vou pegar aqui como exemplo na sexta-feira, vou formulando esses pontos. Em 20 e 25 pontos, eu posso colocar uma resistência aqui só para me ter como parâmetro, né? Onde deslocar. Essa região é no 5,75. 5,75 porque o movimento vai andando em 20 e 25 pontos. Sempre nessas regiões, tá? R$5, 5,25, 5,50, 5,75, 5,100, 5,125. Sempre esse padrão. Tá, coloquei como exemplo. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou pegar a Fibo novamente aqui. Deixa eu só acertar esse 48 aqui, colocar ele no 50, 49. Colocar ele no 50 correto. Vou fazer esse range aqui agora, eu vou só... Deixa eu ver... Não tem como, mas deixa eu só aumentar a extensão dele. Eu vou corrigir ele aqui, pessoal, só um momento. Eu vou jogar ele mais para cá, para a gente ter como exemplo do dia 20 para o dia 23. Então aqui estava na região do 16 e aqui estava na região do 12, que é se baseando aí 4 pontos. Eu vou pegar aqui, copiar, vou duplicar, jogar aqui e vou deixar essa região de vermelho para me identificar que essa região é vendedora. Beleza, e agora eu vou fazendo a mesma coisa
nas próximas regiões acima. Então eu vou pegar aqui. Vou deixar esse daqui já pronto. Ctrl V e Ctrl C. Ctrl V, Ctrl C. Vou colocar bem justo, tá, pessoal? Esses pontos a gente sempre tem que ter uma análise de fluxo, macroeconômica, ou até mesmo price ético, para identificar uma região correta de stop, tá? Eu sempre que eu vou fazer uma compra, eu gosto de colocar o meu stop um pouco atrás da venda, e sempre que eu vou fazer a venda, eu gosto de colocar meu stop abaixo da compra, acima da compra. E aqui, se eu observar, pessoal, outra coisa muito importante, muitas das vezes eu espero o ponto vir trabalhar nessa região para ver que ele não tem fluxo para ir no movimento de alta, para mim tá fazendo a venda aqui até mesmo nessa região verde, tá? Região vendedora. Por quê? Porque às vezes, muitas das vezes, a força compradora é tão forte que ela pode até na zona compradora para tá fazendo um movimento de venda, tá? Só que grande parte das vezes eu gosto de pegar movimento assim. O mercado tá vindo de baixa, de alta, né? Chega nessa região, trabalha, eu pego o movimento de venda. Chega nessa outra região, trabalha e eu pego o movimento de compra, tá? Porque me deixa muito mais confortável, tá? Pegar essa liquidez do mercado em si. Eu vou fazer só mais um ponto aqui para cima para a gente ter como referência todo esse range, vendo que o quê? Que todo esse range de volume a gente já identificou. Então poderia pegar ali desde o 4.900 até o 5.100, tá? Mais ou menos, colocando esses pontos em si, para não ficar muito ponto na tela. Então, vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V. Peguei a região. Se eu quiser, eu posso apagar essa fibra. Posso retirar esses pontos. Tá. Melhor. Vamos deixar esse ponto. Por quê? Porque nesses pontos ainda, o mercado ainda pode respeitar bastante, tá? Então eu vou deixar naquela região do 75 também. Em 20, 25 pontos também. Então vamos lá. Para segunda-feira, dia 23, tá? O mercado fechou aqui na sexta-feira. Já abre na região vendedora. Simplesmente o mercado vem no movimento de queda. Isso a gente está falando, ó, entrou na região, pagou para baixo. Desde que entrou na região mais ou menos, os 58, vou pegar aqui na ponta como referência, até na próxima região de compra. 16 pontos, tá? Pegou 16 pontos nesse movimento aqui. Tá? Sendo que seu stop, muitas das vezes, se você colocou atrás da região vermelha de venda, deu 4 pontos, 5 pontos. Acima da região, 8 pontos. Por quê? Fica um pouco mais protegido, só que você pode utilizar o stop curto. Aqui, pessoal, tem dois critérios, tá? Se a gente observar. A gente poderia estar fazendo uma compra aqui também. Só que, se você já está no movimento de venda, eu sempre observo da seguinte maneira. Eu continuo no movimento de venda. Por quê? Porque se eu inverter a mão aqui, muitas das vezes essa região aqui não vai ser tão forte para segurar esse movimento de abertura, que já está muito mais forte, tá? Já está um mercado basicamente aí de correção, né? Desse mini gap de alta que deu aqui, né? De um dia para o outro. E pode ser que esse movimento de venda outros dias venha mais forte. Então vai lá, aqui veio, rompeu a região, ele tentou ganhar aqui, não conseguiu, perdeu a região de venda,
tentou ganhar um pouco para cima e vem um vendedor um pouco mais forte. Chegou na região, no ponto de compra, tá? Provavelmente que você já teria saído da operação. Eu entraria numa compra aqui, por exemplo, novamente, para testar de acordo com o fluxo, cenário macro, validando junto com o meu operacional. Fazeria uma compra aqui nessa região. Nessa região, preços basicamente segurou, pagou aí 4 pontos para cima, veio e estopou esse range. E aí, se eu verificar aqui, deixa eu. Essa tá no 107. Ó, 5 e 7. Ele ficou trabalhando pós da região, veio buscar outra trava de opções e finalizou o dia aqui bem nessa região de compra. Essas regiões, pessoal, a gente também pode utilizar, já pode deixar se vocês quiserem, porque é as regiões que fica querendo ou não um pouco mais padrões, né? Então, você já sempre pode deixar elas posicionadas se vocês quiserem. Eu vou deixa eu colocar em 144 minutos. Pra gente analisar um pouco mais detalhado. Essa região está aqui no cerca do 41. O máximo desse daqui está no 16. Só para pegar como exemplo. Beleza. Do 62 ao 68 esse daqui. E essa região. Vou pegar esse daqui também. Puxar um pouco mais aqui pra frente. Pra gente ter umas regiões como exemplo no passado, tá? É esse aqui no 87. Beleza, vai estar aqui no 91 mais ou menos. 92, deixa aqui no 92. Vou colocar em 5 minutos novamente e a gente vai observar, tá? As regiões que foram respeitadas a partir desses pontos. Então, sempre que sair um pouco fora, pessoal, eu vou puxar uma FIBO aqui. Basicamente minha FIBO, ela deu erro de novo que eu não salvei ela. Mas deixa eu só remover aqui rapidinho. Vou colocar como azul que fica um pouco mais fácil de visualizar. Aplicar. Ela tem que ter 25 pontos. Beleza. Vou deixar ela aqui. Tá bom. Então se a gente... Vamos lá. A análise. Primeiramente o mercado abriu. Tá?
abriu aqui nessa região, tentou ser comprador, não conseguiu, vem fortemente vendedor. Aqui daria uma região de compra. Chegou a pagar aqui desde o primeiro ponto de entrada 12 pontos, do centro da região 15 pontos. Depois deu mais um movimento de compra em torno de 7, 8 pontos. Depois ele vem esse movimento extremamente vendedor até a região de opções. Lembrando, regiões de opções, pessoal, sempre vai ser também regiões de ponto ou de compras, tá? Mas as extremidades são esses pontos aqui de travas. Aqui nesse dia o mercado abriu, tentou fazer um movimento de alta, não conseguiu em cima de um ponto, voltou vendedor e depois deu um forte movimento de alta. Isso pagando 43 pontos. Tá? Pois veio no movimento de correção forte e o dia viu basicamente numa tendência de venda bem forte em si. Vamos utilizar o 2 dias como exemplo. Abriu na região vendedora, fez o movimento de queda, pagou 21 pontos, entrou no movimento de compra, pagou aí 30 pontos, fez uma correção, foi lá em cima de novo numa região de venda, pagou 30 pontos, voltou na região em si, pagou aqui 16, aqui depois no primeiro movimento pagou 14, se esperou continuar, pegou 31, até na região de trava de opções, tá? Voltou, se tornou novamente vendedor, pagou mais 10 pontos em si. Vamos ver outro dia. O mercado abriu na região vendedor, pagou aqui forte para baixo, veio até um range comprador, né, pagando aí 21 pontos, depois virou comprador, foi mais 35 pontos. Por quê? Passou uma trava de opções, pessoal. Sempre essas centrais, sempre ele vai estar direcionando a outra, tá? Depois aqui veio na trava de opções na região dos 75 e se tornou vendedor forte, buscando a outra trava lá embaixo, na região do 25, com 50 pontos de diferença. Depois novamente se tornou vendedor aqui, pagando mais 16 pontos no movimento de venda. Aqui no dia 16 a mesma coisa, abriu na região de compra, 18 pontos, entrou na região vendedora, mais 23. Trabalhou entre os dois ranges, deu para fazer uma pequena compra aqui, até na região de 75 e venda de novo. Aqui, como eu falei com vocês, a gente pode utilizar a fila para dar como exemplo. Ficou aí dentro do range. Ele passou só um pouco do range vendedor e depois voltou. Nessa volta, pessoal, vocês sempre podem utilizar. Assim que ele volta de novo para a região, muitas das vezes vai caber uma venda, tá? Então sempre fica de olho nisso. Aqui foi 17 pontos. Nessa região o mercado ficou bem lateralizado, né? Provavelmente deu para fazer tanto movimento de compra quanto de venda, só que regiões assim, dependendo do acúmulo de fluxo e volume, eu não entro, né? E olhando também o cenário macro, aqui deu para fazer uma venda de 18 pontos, mais uma venda, deu para fazer uma comprinha também. Aqui o mercado trabalhou nessa região, abriu quase dentro da região de venda. O mercado primeiro 5 minutos caiu 15 pontos, depois caiu mais 13. Voltou na região, não conseguiu segurar e caiu total 18 pontos aí. Aqui vem na região de comprador, ganhou 13 pontos. E aqui em si eu posso ir fazendo a mesma coisa lá. Região do 5,125, região do vendedor e comprador.
região dos 150. Vou observar aí. Região forte, região dos 175. Aqui. Então, basicamente, dólar veio, perdeu, se tornou vendedor, caiu 10 pontos, tentou vendedor, caiu 10 pontos, tentou ganhar a região, não conseguiu, venda forte, 50 pontos. Compra, bateu aqui, compra. Essa região provavelmente de venda ali foi a região de venda. Vamos ver aqui, região do 200. Não, quase se tornou. Região do 225. A queda no dólar mais forte que pegaria era essa região aqui, ó. Que justo nessa região eu montei uma operação de swing trade vendido, tá? Então, o mercado ganhou a região bastante comprador, movimento de notícia, não conseguiu ganhar para trava de compra e veio um movimento de vendedor de 58 pontos iniciais, que aí veio a tendência de queda mais forte, tá? Então sempre que a gente visualiza, essa região é bastante respeitada, tá? E é uma região extremamente forte, tanto de compra quanto de venda, tá? Que dá para vocês utilizarem no dia a dia do operacional de vocês, tá? Isso ajuda bastante, beleza? Então qualquer dúvida vocês podem estar fazendo um comentário abaixo ou perguntando lá no grupo do WhatsApp.